Graça e paz, irmãos, boa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Deus está neste lugar. Ele é a razão da nossa vida, é o motivo da nossa canção. Sem a sua presença aqui, tudo seria em vão, seria inútil. Mas a presença dele é que nos faz estar aqui nesta noite para adorar o seu santo nome e também para aprender com ele no seu santuário. Bom é o Senhor e as suas misericórdias são a causa de não sermos consumidos. Nós vamos nesse momento convidar o Ministério de Celebração e nós vamos cantar o hino de número 259, A Última Hora. Que vocês possam estar meditando na letra desse hino. Ao final o amor dessa vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destina de ter a tua alma, qual será o futuro teu lar? Meu
Meus irmãos, hoje eu quero falar sobre um dos principais temas centrais da Bíblia, a maior de todas as bênçãos espirituais. Só em falar isso eu creio que os amados já sabem que bênção é essa. A maior de todas as bênçãos espirituais. Um dos principais temas centrais da Bíblia, a salvação. É sobre isso que nós vamos falar nesta noite. Muitos estão pregando prosperidade, vida fácil, mas a salvação, a mensagem da cruz, ela não pode deixar de ser pregada. Então, nesta noite, nós vamos ouvir um pouco sobre esse tema tão importante, a salvação. Mas antes de ler a palavra de Deus e trazer aquilo que o Senhor colocou no meu coração esta noite para tratarmos aqui, eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Essa pergunta, ela é muito séria. E essa pergunta, antes mesmo de você abrir a sua boca e responder, o Deus que sonda o coração, o Deus que te conhece profundamente, Ele já sabe se realmente você tem ou não certeza ou dúvida dela. E a pergunta que eu faço para você é: você tem certeza da sua salvação? Se você não tem e já a recebeu, precisa ter. Porque se não tiver certeza da sua salvação, com certeza você não está apto para pregar a salvação. Porque só está apto para pregar a salvação quem tem certeza dela. E aquele que já recebeu a salvação precisa ter certeza dela. Para na hora que chegar o momento que Deus o chamar, ele está certo da sua salvação. Não porque ele merece, não porque ele é digno, mas porque Deus o amou primeiro. Deus o escolheu e pela sua misericórdia a salvação chegou até a sua vida. Então você não pode duvidar da sua salvação. Como eu disse, é a maior de todas as bênçãos espirituais, a salvação. Nós vamos ler a palavra de Deus no livro de Tito capítulo 2, versículo 11, assim mesmo como os irmãos estão. O importante é que os seus corações estejam inclinados, derramados na presença do Senhor, porque a posição que Deus quer de reverência é o coração quebrantado e contrito na presença de Deus. E aqui no livro de Tito, no capítulo 2, versículo 11, diz assim: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Esta é a tua palavra, Senhor, viva e eficaz. A tua palavra que para o Senhor não volta vazia. A tua palavra que quando nós, ó Deus, temos reverência a ela, quando nós de todo o nosso coração decidimos obedecê-la e guardá-la no nosso coração para não pecarmos contra ti, com certeza essa palavra, ela, Senhor, nos trará salvação, libertação, cura, tudo aquilo que nós precisamos para estar na tua presença. A tua presença é real neste lugar. A tua voz, Senhor Jesus, ela é eterna, ela é graciosa. A tua voz, ela liberta. É a única voz que pode soltar o homem das garras do pecado.
É a única voz que pode mostrar ao homem o caminho certo, é a voz do Senhor. E esta é a voz que todos aqui precisam ouvir, a voz do Senhor. Não a voz do eu, não a voz do inimigo, mas a voz do Senhor. A voz que quebra os cedros do Líbano, a voz audível, a voz que entra no mais profundo do nosso coração e nos revela o quanto nós precisamos do Senhor. Fala conosco nesta noite, porque sem Ti, Senhor Jesus, não somos nada e nada podemos fazer. Eu te oro em nome de Jesus. Amém. Amados, quando o Senhor Jesus esvaziou de si mesmo, tomou a sua forma humana e veio aqui na terra morrer por nós pecadores. Quando ele entregou a sua vida por nós, ele deixou bem claro nas suas palavras, nas escrituras sagradas, as quais testificam dele mesmo, que as bênçãos que ele tem para nós não são bênçãos materiais, mas sim bênçãos espirituais. Sabe por quê, amados? Porque as bênçãos materiais, elas têm o seu fim, vão ficar aqui mesmo. Mas as bênçãos espirituais, elas são eternas. E para quem coloca o seu coração mais nas bênçãos materiais do que nas bênçãos espirituais, ainda não entendeu a mensagem do reino de Deus. Porque quando o Senhor Jesus, ele disse ali em Mateus capítulo 6, versículo 33, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, meus amados, Jesus deixou claro para nós que as bênçãos que ele tem para nós são espirituais. E a maior delas é a nossa salvação em Cristo Jesus. E por essa bênção nós devemos ter zelo. Por essa bênção nós devemos a cada dia exercitá-la, renová-la, para que nós não venhamos perder a alegria de estar na presença do Senhor. Infelizmente, muitos estão por aí perdidos, e nós temos o privilégio de desfrutarmos dessa principal bênção espiritual, que é a salvação. Eu quero chamar a atenção dos amados para 3 pontos importantes sobre a salvação. Primeiro, o que é a salvação? Porque nós precisamos saber o que é aquilo que nós recebemos sem nós merecermos. E às vezes a pessoa, ela crê que ela está salva, mas ela precisa entender o que é a salvação. Porque a partir do momento que ela entende o que é a salvação, que ela compreende o que é a salvação, essa pessoa, ela passa, como eu disse, a valorizar mais a sua salvação, e ele não vai querer, apesar de que quem crê não perde a sua salvação, mas ele vai lutar para a cada dia renovar essa salvação na sua vida e fazer de tudo para não trocar pelas coisas que perecem, pelas coisas que são banais, pelas coisas que são inúteis. Muitos, infelizmente, deixaram o momento que estava na presença de Deus e trocou pelos deleites desta vida, pelos prazeres deste mundo, e ainda não entendeu a prioridade de tudo, que é a salvação. Então, o que é a salvação? A definição mais simples, eu coloquei aqui a definição mais simples de salvação, é ser liberto e resgatado do perigo.
Veja como essa definição da salvação é simples e nos leva a entender o valor que nós devemos dar à salvação. É ser liberto do perigo, ser resgatado do perigo. Que perigo é esse? Meus amados, eu posso falar com muita firmeza para vocês, porque não sou eu que estou dizendo, mas é a Bíblia, é a palavra de Deus que nos revela que quando o homem ele está sem Deus, quando ele está sem Cristo, ele está a caminho do inferno eterno. É duro dizer isso, é triste dizer isso, mas é a verdade, e nós não podemos omitir a verdade, nós não podemos passar a mão e deixar de falar que o homem sem Deus, o homem sem Cristo, ele está a caminho do inferno eterno. Porque não há meio termo, ou céu ou inferno, ou bênção ou maldição, ou vida ou morte. Não tem meio termo com Deus, não tem ficar em cima do muro, ou é ou não é, sim, sim, não, não. Que passa disso é procedência maligna. Então, meus amados, o homem sem Deus, pense bem nisto nesta noite, você que está aqui, você que ainda não entregou a sua vida a Cristo, você que ainda não renunciou tudo dessa vida para entregar a sua vida a Cristo, pense nisso. A vida do homem sem Deus, a vida do homem sem Cristo, ele está caminhando a passos largos para o inferno eterno. E Deus não quer isso para o homem. Deus preparou o céu para o homem. Deus preparou a salvação para a vida do homem. Ele quer que todos se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, que é o Senhor Jesus. Meus amados, quando nós lemos em Efésios, no capítulo 2, no versículo 8, se não me foge da memória, quando diz que pela graça somos salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Salvação é isto aí. Pela graça sois salvos. Essa é a definição bíblica para todos nós. Pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, de nós, vem de Deus. Você tem certeza da sua salvação? Ela é um dom de Deus para a tua vida. Ela é um presente de Deus para você. Não negligencie, não rejeite, não troca esse dom de Deus, esse presente de Deus, que Deus te deu, que é a salvação, pelas coisas deste mundo. Porque sem a salvação, o homem está perdido. Meus amados, a escolha se o homem quer ser salvo ou não é do próprio homem. Ou ele escolhe a cada dia de passos bem largos, caminhando para o inferno eterno, ou ele escolhe entregar a sua vida a Cristo e a partir daquele momento receber a salvação. É uma escolha do homem. Deus não quer que o homem se perca, Deus quer que o homem seja salvo, mas a escolha é dele. Deus não invade o coração do homem. A Bíblia diz que não é pela força do homem, mas é pela ação do Espírito. Mas a palavra de Deus, ela é categórica. Ela é categórica em afirmar
que se o homem rejeitar o plano da salvação, ele está perdido. Então é uma escolha. Quer a vida? Glória a Deus. Quer a morte? Misericórdia. Quer a bênção? Aleluia. Quer a maldição? Misericórdia. Mas o homem precisa escolher. O segundo ponto importante sobre a salvação é: para quem é a salvação? Primeiro, nós vimos que salvação é o dom de Deus para a nossa vida, é o presente dado por Ele, mediante a fé que tínhamos no coração, e recebemos esse dom. Mas para quem é a salvação? Meus irmãos, muitas pessoas pensam que ser salvo significa pertencer a uma igreja. Preste bem atenção nisso. Muitas pessoas pensam que ser salvo é pertencer a uma igreja. Esse pensamento está errado. Esse pensamento está errado, porque infelizmente existem muitas pessoas que estão na igreja, mas que ainda não estão salvos. Sabe por quê? Porque os seus corações continuam endurecidos, nunca quer tomar uma decisão, sempre tem dúvidas no coração, sempre vem à igreja e sai, sem nunca ter o prazer de confessar Cristo diante dos homens e diante da igreja. Então muitas pessoas estão na igreja religiosamente. Então, ser salvo não é pertencer a uma igreja. Então esse pensamento não pode estar no nosso meio. Porque não adianta nada eu pegar a minha Bíblia, colocar debaixo do braço e vir todos os domingos, às quartas-feiras à igreja. Mas se aqui está o meu corpo e lá fora está o meu coração. Se aqui está minhas dúvidas e lá fora está a minha certeza. Se aqui está a minha religiosidade hipócrita e lá fora está a obediência aos prazeres do mundo. Então, meus amados, salvação, ser salvo, não quer dizer que a pessoa estar na igreja está salvo, porque a igreja somos nós, mas a salvação é para quem crê e para quem tomou posse dela na sua vida. Os espíritas, eles pregam que a salvação é uma recompensa de Deus para aqueles que praticam as boas obras. Errado, ensinamento errado. Porque se esse ensinamento estivesse certo dos espíritas, todo mundo seria salvo. Era só praticar uma ou duas obras boas ali e amém. Salvação garantida. Está errado. Então não é pelas nossas boas obras que nós somos salvos, mas como disse ali o apóstolo Paulo em Efésios, é mediante a nossa fé, não as nossas boas obras. É bom praticar o bem, é nosso dever praticar o bem. E ai de nós se não praticarmos, estamos pecando, mas boas obras não salvam ninguém. Então, esses ensinamentos do religioso e dos espíritas não traz salvação para ninguém. Mas afinal de contas, para quem é a salvação? Quando nós lemos, irmãos,
Romanos 3, 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quando nós lemos 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Se prestarmos atenção nesses dois versículos da palavra de Deus, é fácil entender para quem é a salvação. São para todos. Deus não faz acepção de pessoas. A salvação é para todos, mas nem todos querem a salvação. Aí está a diferença. É para os destituídos, é para os que estão afastados da glória de Deus, é para esses, mas nem todos querem a salvação. Sabe por que nem todos querem a salvação? Porque estão apegados demais com os prazeres da vida, com as orgias, com a vida mundana, e não quer trocar essas coisas pela salvação. Então, meus amados, a salvação é para todos, mas para todos que querem receber a salvação. Terceiro ponto importante sobre a salvação: o que fazer para receber a salvação? Primeiro, você viu que a salvação é um dom de Deus, é um presente de Deus para a vida do que está perdido. Segundo, você viu que para que é salvo, né? Para quem é a salvação? Para aqueles que aceitam a salvação. Ela é para todos, mas para todos que querem a salvação. Terceiro, o que fazer para receber a salvação? É simples, não é complicado. E é aqui onde nós devemos prestar mais atenção. Eu não estou salvo ainda. E o que é que eu devo fazer para ser salvo? Hoje nós vimos de manhã que um homem que estava primeiro querendo se matar, depois de ver o poder de Deus em ação, não quer mais se matar e resolve e deseja a salvação. E pergunta o que ele deveria fazer para ser salvo. E aí o apóstolo Paulo e o seu amigo de fé diz para aquele homem: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Mas eu quero te chamar a atenção para algo mais ainda interessante. Por que eu digo que é simples e não é complicado receber a salvação? Quando você lê 1 João capítulo 1, versículo 9, a primeira coisa que o versículo vai dizer para você, para mim, para todos nós é: se confessarmos os nossos pecados, essa é a primeira parte do versículo, se confessarmos os nossos pecados. Meus amados, confessar para os católicos é simplesmente contar seus pecados para um padre. É simplesmente contar seus pecados para um padre buscando a absolvição. Mas para nós, cristãos, confessar é simplesmente derramar o coração perante Deus, com o coração arrependido dos nossos pecados e confessar a Deus. Não confessar a homens, porque homens não salvam ninguém, mas confessar os nossos pecados a Deus. E qual é a recompensa?
vamos receber o perdão de Deus e a purificação. Então, meus amados, é simples receber a salvação, não é complicado, é só confessar os pecados a Deus. E Deus, que é misericordioso, amoroso, bondoso, simplesmente Ele vai perdoar os nossos pecados e nos purificar. E o que Deus vai fazer com os nossos pecados? Está lá em Miqueias, no capítulo 7, né? Miqueias, capítulo 7, versículo 19, que Deus vai pegar os nossos pecados confessados com arrependimento no coração, porque uma coisa é confessar pecados com o coração fingido, outra coisa é confessar pecados com o coração arrependido. Então, aqueles pecados que foram confessados com o coração arrependido, Deus vai pegar aqueles pecados confessados e lançar nas profundezas do mar. Meus amados, é por isso que o diabo não pode nos condenar. É por isso que nem mesmo nosso coração pode nos condenar, quando verdadeiramente, com o coração arrependido, nós pedimos perdão a Deus. Quantas pessoas, às vezes, pede perdão a Deus e depois esquece que Deus pegou aqueles pecados e jogou nas profundezas do mar e fica o tempo todo trazendo dúvida para o seu coração, se Deus o perdoou ou não. Então, meus amados, quando há sinceridade no coração, quando há verdade no coração e verdadeiramente a pessoa se arrepende dos seus pecados, Deus pega aqueles pecados e lança nas profundezas do mar. Meus amados, eu já pratiquei muitas coisas abomináveis aos olhos de Deus. E quem sabe aqui também, vocês que estão aqui, muitos também não praticaram coisas abomináveis aos olhos de Deus, coisas que entristeceu a Deus, que entristeceu o Espírito Santo de Deus, mas daquele momento que verdadeiramente nós derramamos o nosso coração na presença de Deus e verdadeiramente pedimos perdão a Deus, Deus pegou aqueles pecados e lançou nas profundezas do mar. Então, a partir daquele momento é só alegria. A partir daquele momento a paz reina no nosso coração. Nós ficamos em paz com Deus, ficamos livres. E aí é só louvor e adoração na presença daquele que pegou os nossos pecados e lançou nas profundezas do mar. Profundezas do mar. Imagine onde estão os pecados confessados. Profundezas do mar. Então, para que ficar lembrando? Tome posse do perdão de Deus. Tome posse da purificação de Deus para os atos errados que você fez. Deus é misericordioso. Suas misericórdias são a causa de não sermos consumidos. Por isso é que Ele nos perdoa. Meus amados, mas eu quero chamar a atenção para o quarto ponto mais importante de tudo, que é quem pode nos salvar. É fácil. Atos, capítulo 4, versículo 12. Atos, capítulo 4, versículo 12. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Só Jesus. Só o Senhor Jesus pode nos dar a salvação. Meus amados, Josué,
simplesmente abre a sua boca com muita firmeza e diz: eu e a minha casa serviremos, está lá, mas eu prefiro servirmos. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. Mas você sabe por que a casa, Josué e a sua casa passou a servir ao Senhor? Porque a salvação chegou na sua casa. A salvação chegou na vida de Josué. A salvação chegou na sua família. A salvação chegou na família de cada um que aqui está, através de Cristo. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você hoje está livre, porque o Filho, Jesus, te libertou. Você hoje está salvo porque Cristo morreu na cruz para te salvar. Cristo derramou seu precioso sangue na cruz do Calvário para purificar os teus pecados. No Antigo Testamento era preciso derramar sangue de animais para a purificação dos pecados das pessoas. Mas o Cordeiro Santo de Deus veio em uma única vez, sacrificou a sua vida por nós. Jesus, somente Ele nos salva. Não há outro nome, só Jesus salva o homem. Então, meus amados, se a salvação ainda não chegou na sua vida, meu amado, minha amada, se a salvação ainda não chegou na sua vida e na sua família, não saia daqui nesta noite sem receber a salvação, porque ela é um dom de Deus para a tua vida, é um presente de Deus. Deus não quer que você se perca. Não deixe as suas dúvidas, não deixe seus próprios pensamentos, seus desejos egoístas tomar o lugar de Cristo no seu coração. Hoje Cristo quer te libertar. Hoje Cristo quer te salvar. Não deixe para o amanhã. O amanhã pode ser muito tarde. Quantos acharam que ainda teriam que curtir mais um pouco? Eu vou curtir mais um pouco. A vida é longa, estou muito novo. E o amanhã não chegou para essas pessoas. E infelizmente, perdição eterna. Porque rejeitaram o plano da salvação. Rejeitaram o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Jesus, ele foi obediente até a morte, morte de cruz, para nos dar a salvação. A salvação, apesar de ela ser de graça para nós, mas teve um alto preço. E esse preço nada pode pagar. O único Filho de Deus, seu precioso Filho, puro, inocente, morreu por nós na cruz do Calvário. Um dia eu estava no hospital visitando. Eu cheguei para uma mãe que estava lá hospitalizada e cheguei para ela e perguntei: minha senhora, quantos filhos a senhora tem? Ela respondeu: tinha uns 5 mais ou menos, se eu não perco a conta. Falei: vamos fazer o seguinte, uma imaginação aqui só. Vamos imaginar que a senhora vai olhar agora lá para fora, na rua, e a senhora vai ver ali uma pessoa matando outra. Só um pensamento aqui. A senhora vai ver alguém matando outro. Vai olhar mais na frente, vai ver alguém roubando outro. Você vai olhar na frente e aí fica começando a mostrar a situação do homem.
Aí cheguei para ela e perguntei: a senhora seria capaz de pegar um dos filhos que a senhora tem e dar para morrer por aquela pessoa que está matando o outro, por aquela pessoa que está roubando o outro? Ela falou: jamais. Falei: mas Deus fez por todos nós. A Bíblia diz que Deus olhou do céu, não viu um justo sequer. Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. E Deus pegou seu único filho, seu amado filho, que lhe comprasse, pegou seu precioso filho e deu para morrer na cruz do Calvário por nós. Então, meus amados, a salvação é para você que ainda não a recebeu. Se você ainda não recebeu a salvação, não tenha vergonha de Cristo. Não tenha vergonha de Cristo. O Senhor Jesus disse que quem negar Ele aqui na terra, quem tiver vergonha dele, negar Ele aqui na terra, Ele também o negará diante do Pai. Mas aquele que confessar Ele aqui, Ele também o confessará diante do Pai. Eu quero dizer para você que eu tenho 28 anos que eu entreguei a minha vida a Cristo. Nunca me arrependi de ter entregado a minha vida a Cristo. Sei que deixo muito a desejar, mas eu sempre falo para o Senhor: se for para eu voltar para esse mundo de orgia, esse mundo podre, eu prefiro que o Senhor me leve logo. Então eu quero dizer para você: Jesus está voltando. O círculo está se fechando, as evidências estão aí, os sinais estão aí para os que crerem. Não perca a oportunidade nesta noite de receber a sua salvação, porque é um dom de Deus para a tua vida. Presente que jamais você pode receber igual. Presente que, por mais que você recebe todo o dinheiro deste mundo, todos os bens materiais deste mundo, não é para se comparar com o que Deus tem para a sua vida, que é a salvação em Cristo Jesus. Então é uma mensagem simples, é uma mensagem central da Bíblia para a sua vida nesta noite. Se você obedecer a Deus, pode ter certeza que não precisa você correr atrás de bênçãos. Tem muita gente aí correndo atrás de bênçãos, mas se você for obediente a Deus, ela virá até você. Agora, a salvação, ela só virá até você se você aceitá-la, se você crer no Filho de Deus, se você renunciar a tudo, deixar tudo por amor a Cristo. Então, esse é o momento de você refletir. Se você ainda não entregou a sua vida a Cristo, não saia daqui sem entregar, porque aquela porta está aberta. Você está aqui nesta noite, daqui a pouco você vai sair pelaquela porta ali. Você não sabe o que vai acontecer depois da sua saída aqui. Você não sabe, eu não sei, ninguém sabe aqui, mesmo porque ninguém adivinha. Deus sabe o que vai acontecer, Deus sabe. Mas se você veio aqui nesta noite, é porque Deus queria falar isso contigo. Ele tem a salvação para a sua vida. E esse é o momento oportuno. Esse é o momento que Deus está te chamando ao arrependimento. Então, se você ainda não entregou a sua vida a Cristo, esse é o momento. Não saia daqui sem antes receber a sua salvação. E quero dizer para você que ainda não teve a sua reconciliação com Deus. Cuidado. Deus te ama. Deus tem o melhor para você. Às vezes o melhor de Deus ainda não chegou para a sua vida, porque você ainda não se humilhou diante do Senhor. E as bênçãos de Deus é para os humildes de coração. Deus rejeita soberbos. Deus rejeita arrogantes, orgulhosos. Mas humildes, Deus tem prazer. Então a bênção de Deus para a tua vida hoje é a salvação. Que Deus nos ajude a guardar a sua palavra no nosso coração. Nós vamos novamente, o Ministério de Celebração, cantar o hino que começamos no início.
E quando você estiver ouvindo essa canção, se você quiser vir à frente, não tenha vergonha de Cristo. Estamos aqui para orar por você. Ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destina de ter a tua alma, qual será o futuro?
oferecido ao Senhor nesta noite, dos dízimos e as ofertas a tudo. Eu acho que sempre tudo deveria ser para esse momento, porque o desejo de Deus é receber o nosso culto. Senhor, nós te agradecemos por tudo que foi feito, realizado aqui nesta noite. Muito obrigado pelos servos do Senhor que devolveram, não deram, devolveram aquilo que pertence ao Senhor, e devolveram com alegria no coração, com fidelidade, os seus dízimos, e com o coração alegre também, ofertaram ao Senhor nesta noite. Que o Senhor aceita a gratidão dos teus filhos, Senhor, que o Senhor continue abençoando o seu celeiro, e que a prosperidade espiritual, Senhor, e também material esteja presente na vida, na família, no lar dos teus servos. Ó Deus, que o Senhor esteja abençoando a vida do tesoureiro, da nossa igreja, da sua família. Senhor, muito obrigado também, Senhor, pelos hinos que foram entoados nesta noite, pelas orações que foram feitas, pela palavra do Senhor. Ó Deus, muito obrigado pelos nossos visitantes, os nossos amigos que aqui vieram nesta noite para ouvir a palavra do Senhor. Obrigado, Senhor. Valeu a pena estar aqui nesta noite. A palavra do Senhor foi pregada aqui. Ela não volta vazia para o Senhor, mas que essa mesma palavra possa hoje mesmo, Senhor, entrar no coração de cada um de nós, que antes de deitarmos, dormirmos e acordarmos no novo dia, essa palavra vai estar sempre nos chamando para estar mais perto do Senhor. Ó Deus, abençoa o servo, pastor ali que está de viagem, ele e a sua esposa, sua filhinha, toda a sua família, que o Senhor esteja dando uma viagem em paz, e que tudo que for feito ali através dos teus filhos, na instrumentalidade dos teus filhos, seja para a glória do teu nome. Dá-nos uma restante de noite na presença do Senhor. Leva-nos para os nossos lares na tua presença, na tua dependência. Livra-nos de todo o mal, nos cobre com o sangue de Jesus, nos reveste com a armadura de Deus e nos ajuda a cada dia, Pai, estar nos preparando para o Senhor, para aquele que está por vir, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que deu a sua vida por nós. Tu és maravilhoso, Senhor, Tu és lindo, bom mesmo é estar na Tua presença. Fica conosco, não podemos viver sem o Senhor. E assim eu te oro em nome de Jesus, amém. Que todos tenham uma boa noite. Muito obrigado pela presença de todos.